Bom dia a todas, a todos. Bom dia também àqueles que estão à distância nos acompanhando nesse debate. Quero agradecer aqui ao Correio Brasiliense pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui discutindo essa matéria. Matéria muito técnica, muito complexa e muito árida. Portanto, muito distante da média do interesse da população. Embora que a gente saiba que esse, na nossa percepção, é a matéria mais importante que nós temos que enfrentar hoje em nosso país. Afinal, o que estamos fazendo aqui? Discutindo a reforma tributária. Mas o que é o sistema tributário? É a forma que os governos, federal, estadual e municipal, têm de arrecadar das pessoas, físicas e jurídicas. E que o Brasil tem o pior do mundo. E qual a necessidade da reforma administrativa também? O que é sistema administrativo? É a forma de gastar esse dinheiro. E que o Brasil também tem o pior do mundo. Só isso. Ou seja, não há que discutir da importância, e mais do que isso, da necessidade de termos no Brasil um novo sistema tributário, para, na sequência, termos uma reforma administrativa por completo. Bom, nós temos 3 bases tributárias, além da Previdência. A base consumo, a base renda e a base patrimônio. No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, nós temos na base de consumo, mais da metade da arrecadação tributária. A base renda tem aí em torno de 17%. É o inverso nos Estados Unidos. Isso significa que na base consumo temos impostos como IPI, PIS, COFINS, temos ICMS e ISS, que são os impostos que estão sendo discutidos na reforma tributária, que é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional. Para alterar a lei do imposto de renda, a rigor nem precisa de PEC, tanto que tem projeto já no Congresso Nacional. A base renda trata, claro, basicamente do imposto de renda. E a base patrimônio trata ali de IPTU, PVA e etc. Quando nós temos, graças a Deus, mais condições, recebemos dinheiro, esse dinheiro vai uma parte para a base de consumo, na forma de arroz, feijão, energia, telefonia, petróleo, etc. Mas sobra uma parte, muitas vezes, para a renda. A gente investe ali, fundo de renda fixa, poupança, etc, etc. E, às vezes, até sobra para o patrimônio. Compra-se uma bicicleta, uma moto, um carro, um barco, seja o que for. Nós estamos aqui agora numa situação, digamos, mais privilégio. E eu falo muito bem isso porque sou do Maranhão. Um estado rico, porém injusto e desigual e com muitos pobres. O que tem mais pobre no Brasil. 1.200.000 Bolsa Família, para vocês terem ideia. Então, quem conhece a pobreza somos nós. Mas essas pessoas mais pobres do Bolsa Família, quando recebem dinheiro, extrema pobreza, até R$100. Pobreza, de 100 a 200. E essas pessoas, quando recebem dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Vai todo para a base de consumo. Mal dá para o consumo. E é por isso que, no Brasil, quem mais paga imposto proporcionalmente são os mais pobres. É muito injusto o sistema tributário. Além de ser um monstro. Um monstro. Todo dia, enquanto estamos aqui, por exemplo, estão editando normas tributárias por aí. Municípios, estados. Só para dar um número.
se é certo ou não sou eu que vou contestar. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele revelou um número que é assustador. Vocês sabem quantas normas tributárias foram editadas e publicadas da Constituição, da época da Constituinte até 2018? Isso eu me refiro a emenda constitucional, medida provisória, projeto de lei, decretos, portarias, instruções normativas, etc. Dos 3 níveis de governo. 5.600.000. É o peso de 2 hipopótamos. Ainda tem um filhote de hipopótamo de 2018 para cá. Então, é evidente que é por isso que as empresas no Brasil pagam mais de 1% do PIB para fazer a gestão tributária, só de burocracia tributária. Isso aí é algo que varia de 80 a 100, cento e poucos bilhões de reais. Consome mais de 1.500 horas por ano das empresas. Gente, me dediquei a essa matéria, mesmo sem ser advogado, sem ser economista e sem ser contador, nos últimos 4 anos e meio. Tomei isso como desafio para a minha vida. Quero deixar como legado, como político do meu estado. Sei que isso não dá voto, imagina se a gente vai chegar lá no mar. Se eu chegar lá no Lago Sul e reunir uma quantidade de gente para falar de PIS, COFINS, IBS, CBS, regressividade, cumulatividade, a maioria não vai entender, né, Pi? Não vai entender. Imagina lá no Nordeste, do meu Maranhão, o Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Imagina vocês. Então, por que a gente enfrenta isso? E há que se ter claro, e eu quero falar mais de procedimento, e já vou caminhando por causa do meu tempo, por fim, porque o API e outros falam, até tem mais propriedade que eu, do conteúdo. Eu é porque eu sou político. E aí eu consigo reunir esse conteúdo, que fomos nós que construímos no Congresso nos últimos 4 anos, nós, parlamentares, mas a gente, ao comunicar, porque política é ação e comunicação. E comunicação não é o que você diz, é o que você entende. Então, na medida em que um político como eu, que tenho mandato desde 20 anos de idade, eu tenho facilidade maior que outros de comunicar com pessoas, inclusive, muito mais pobres, que é o do Maranhão. Então, a gente tem um conteúdo que é técnico, mas com uma embalagem, que é a linguagem política. Você vê, por exemplo, no meu estado, o ex-governador, ele tomou muitas motos e carros de pessoas que não pagaram IPVA. Plena pandemia, pessoas fazendo delivery ali, pessoas que venderam jumento para comprar uma moto. Mas por que não tomou de avião, jatinho, ou de helicóptero, ou de iate? Será que é o coração tão maldoso? Não. É que no Brasil só paga IPVA carro e moto, não paga iate, avião e não paga helicóptero. Na nossa proposta, a gente botou para pagar. E eu tenho avião, eu tenho barco. Mas eu não acho justo. É como eu não acho justo a gente ficar cego a uma realidade em que o mundo completamente, todo mundo, teve como desafio para tributar, ou seja, o sistema tributário, para tributar das pessoas, ele rastreia o produto. Isso vem desde mais de 2.000 anos atrás, antes de Cristo. Na Europa, quando inventaram o dinheiro, rastrear produto, tinha barreira fiscal, mais recentemente veio nota fiscal eletrônica, código de barra e etc. Mas, gente, nós estamos no mundo digital e no sistema tributário analógico. Isso é um absurdo. Lembrem-se, há 10 anos atrás, a gente saía para comprar CD e DVD, para ouvir música, assistir filmes. Quem é que faz isso hoje? Ninguém, porque nós estamos no processo de desmaterialização. Esses produtos foram para a nuvem.
Então, como é que tributa? E quem é que desconhece a força do mercado digital? Eu vi uma matéria essa semana, 2 Boeing 747 vindo da China toda semana, de uma empresa. Então, quem é que desconhece isso? Nós um dia acabamos ou tentamos acabar com a indústria, sob o argumento de que tinha que proteger os pobres, então os ricos tinham que ser punidos. Aí queria o IPI, uma jabuticaba brasileira, mais uma. Por que não tem o IPA da agricultura ou o IPS do serviço? Então o IPI tem que acabar. Mas ele não acaba de uma hora para outra. Nada acontece de uma hora para outra. Como é que a Zona Franca de Manaus vai ficar se acabar o IPI de uma hora para outra? Como é que vai ficar? Então tem que ter uma transição em tudo. Em tudo tem que ter uma transição. Então eu estou dando exemplo para vocês, para tornar mais entendível, mais fácil, estou tentando emburrecer o texto, como diz lá no interior do Maranhão, para que seja mais fácil aqueles que estão nos assistindo até à distância, uma vez que a plateia aqui é mais seletiva, entender que nós temos o maior restaurante do Brasil hoje, não tem uma panela, que é o iFood. Táxi, tem um carro, a maior rede de táxi. Hotéis, tem um quarto. E isso é uma realidade ou não é? Isso é uma realidade ou não é? Então, o que fazer para tributar das pessoas? Rastrear só os produtos? Não. Temos que rastrear também o dinheiro. Porque hoje o dinheiro é eletrônico. Até o cartão de crédito, que é o dinheiro de plástico, que é novo, ele está em desuso. E daqui a pouco em extinção. Por quê? Porque é tudo por aproximação. Entende? Então, o Brasil tem um sistema bancário, talvez um dos melhores do planeta. Há muito tempo a gente paga a conta até de um avião, na compra de um carro, do Oiapoque ao Chuí. Isso é um legado da inflação. Deus não permite um mal tão grande que dele não se tire algum benefício. E veio a pandemia, que elevou ao teto o nível de bancarização no Brasil para pagar o Auxílio Brasil das pessoas. Então, por que nós não temos um sistema tributário digital? Portanto, essa reforma tributária não pode ser apenas uma reforma clássica. Ela também tem que ser tecnológica. Porque passaremos a rastrear, além dos produtos, o dinheiro. Quando saíamos há 10 anos atrás para almoçar, a gente tirava o dinheiro, cada um do bolso, e pagava. Depois veio o cartão. Hoje não precisa mais nada disso. Até o cara que está ali no sinal de trânsito, pedindo dinheiro, ele tem um Pix e mostra para nós. E a gente vai ficar dizendo que não enxerga isso até quando, né, Aguinaldo? Então, o Raul, que está aqui, é um grande incentivador. O Raul, que foi deputado, é do Paraná. Eu, Aguinaldo, somos do Nordeste. Se para o Paraná não dá voto, essa matéria, imagina para o Nordeste. E por que estamos a trabalhar nela, nós nordestinos? Porque eu só conheço uma forma de combater a pobreza. É gerando riqueza. E para gerar riqueza tem que melhorar o ambiente de negócios, para ter previsibilidade, confiança. E se a gente não fizer uma reforma tributária, não vem investimentos para o Brasil como a gente espera. Eu falei com muitas empresas multinacionais ao longo desses anos, muitas. Isso é um manicômio tributário. Então é evidente, para caminhar para o fim, que nós temos a necessidade de aprovar essa matéria. Não vou me estender mais, em virtude da escassez do tempo. É uma matéria que termina, por um lado, sendo, como disse no início, muito árida, mas, ao mesmo tempo, estimulante, porque nos permite trabalhar por aqueles que mais precisam. Quem governa, quem legisla, tem que governar com os olhos dos que mais precisam. Termino para dizer isso. Tem que legislar com os olhos dos que mais precisam. Nós aqui que temos mandato, somos políticos, a gente no palanque fala muito dos pobres,
proteger, servir e tal. Aí a gente, nessa matéria, enfrenta um debate que é controverso ainda na questão de bens e serviços. Bens e serviços. Gente, o Brasil arrecadou de ISS em 2021 80 bilhões de reais. Isso foi o que faturou o maior varejista do Brasil. O maior varejista do Brasil hoje, que é um e-commerce. E aí, esses 80 bi, na arrecadação tributária brasileira de trilhões, é um pingo d'água. Os municípios é que arrecadam ISS. Agora, 70% desses 80 bi está em 17 municípios. 1/3 está em 2 municípios. Nós temos 5 mil e tantos municípios. Mas o que é fundamental dizer? E aí, definitivamente, para concluir. O povo pobre consome mais bens ou serviços? O cidadão do Bolsa Família, aquele que é do CAD único, aquele que até é do salário mínimo, ele consome mais bens ou serviços? Claro que é bens. Alguém vai imaginar que o pobre vai para a academia, para o restaurante como nós? Não vai. E qual é a carga tributária de serviço? E qual é a carga tributária de bens? Paciência, né? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos, ao Correio Brasiliense, a todos que estão nos dando o privilégio dessa palestra, e dizer que, como brasileiro, eu fico grato de receber mais uma vez esse convite. Acabei de receber outra aqui da Fiesp. E tenho feito isso sempre que eu posso. Porque eu estou fazendo não é para aprovar uma reforma do Senado, nem da Câmara, nem do Congresso, nem do governo, nem das empresas. A empresa não paga imposto, gente. Quem paga imposto é o contribuinte. Nós estamos fazendo uma reforma tributária para o país. E esse é o legado que eu, como político, Aguinaldo, nós nordestinos, Raul e tantos outros, Baleia Rossi, queremos deixar para a política. É problema enfrentar essa matéria na Câmara? Mas problema vocês vão ver no Senado. Porque, por incrível que pareça, os senadores estão mais distantes que os deputados dessa matéria. Mas eu estou aqui, vou fazer tudo o que eu posso para ajudar e parabenizo o governo atual pela disposição clara de enfrentar e aprovar essa matéria. Um abraço a vocês e sigo à disposição. Senador, muito obrigado. Sabe as palavras. Por gentileza, senta aqui.